Paz e bem, meus irmãos e minhas irmãs. Estamos na terça-feira, dia 2 de maio. A igreja celebra hoje a festa de Santo Atanásio. Ele viveu de 295 a 373. Era bispo e doutor da igreja. O evangelho de hoje é retirado do livro de João, capítulo 10, versículos de 22 a 30. Naquele tempo, celebrava-se a festa da dedicação do templo de Jerusalém. Era inverno, e Jesus passeava pelo templo, pelo pórtico de Salomão. Os judeus rodearam-no e disseram: É hoje que irás declarar para nós que és o Cristo? Jesus respondeu: Há muito tenho dito isso a vós, mas não acreditais em mim. As obras que eu faço em nome do Pai dão testemunho de mim, mas vós não acreditais, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem, e eu darei a elas a vida eterna. E não perderei nenhuma daquela ovelha que o Pai me deu, mas as conduzirei até a vida eterna. O Pai que me deu essas ovelhas, é Ele quem cuida delas. E ninguém as arrancará de minhas mãos e nem das mãos do Pai, porque eu e o Pai somos um. Palavra da salvação. Meus irmãos e minhas irmãs, ainda o Evangelho nos apresenta esse dilema sobre a identidade divina de Jesus. Não é muito fácil, não é muito tranquilo proclamarmos que Jesus é Deus. Ainda hoje, depois de 2023 anos de história da nossa comunidade de fé, de todos os fatos ocorridos na vida de Jesus e das grandes obras que ele realizou na história da humanidade, ainda hoje muitas pessoas não conseguem ir além de uma visão muito periférica sobre Jesus de Nazaré. Para alguns, Jesus é mais um santo no céu. Para outros, Jesus é um homem iluminado como tantos outros. Para outros, Jesus é um grande revolucionário. Para outros, Jesus é um líder moralista. Para outros, Jesus é mais um profeta de Israel. Cada homem e cada mulher que vai estudando intelectualmente sobre Jesus ou vai aprendendo sobre ele nas catequeses da nossa igreja, na tradição das nossas famílias, muitos ainda têm muita dificuldade para crer nessa dimensão divina de Jesus. Isso parece-me que choca a racionalidade. Isso parece-me que choca a sensibilidade das pessoas. E mesmo dentre muitos cristãos, ainda há esta confusão, onde eles dividem o Jesus histórico e o Jesus divino. De tal modo, por exemplo, que Maria é mãe do Jesus histórico, mas não é mãe do Jesus divino, do Jesus Deus. Mas para nós crentes católicos, a nossa teologia e a nossa fé sempre nos ensinou essa verdade e esse dogma de nossa fé. Jesus é Deus-homem, Jesus é homem-Deus. E por isso nós podemos dizer na nossa Ave Maria: Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Hoje nós vemos então os judeus questionando a Jesus sobre quando ele vai dizer publicamente de que ele é o Messias. Mas Jesus diversas vezes falou sobre isso. Jesus diversas vezes proclamou sobre isso com palavras e com obras. Mas aqueles judeus não conseguiam ultrapassar o nível da visão humana que eles tinham sobre Jesus de Nazaré. Por isso Jesus vai utilizar novamente essa alegoria da ovelha. Diz ele: Vós não acreditais em mim, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e elas me seguem. E essas ovelhas, elas são dadas a Jesus pelo Pai. É o Pai que entrega as ovelhas para Jesus. Porque eu e você só podemos ir até Jesus se o Pai nos atrai. Se o Pai desvela para nós o mistério do seu Cristo, de tal modo que a voz desse Cristo passa a ser imperativa em nossa vida. De tal modo que a nossa fé fica não somente como uma fé utilitarista, onde Jesus parece muitas vezes mais um gênio da lâmpada para resolver os problemas de cada um de nós do que um Deus a ser seguido.
As ovelhas seguem a Jesus. As ovelhas confiam em Jesus. E porque elas têm essa sensibilidade, né, do ouvido para ouvir a palavra de Jesus e reconhecer que Ele é o Senhor, então elas caminham atrás deles. Mas Jesus vai dizer novamente para eles, de modo mais público ainda: o Pai que me deu essas ovelhas é maior do que todos. E ninguém pode arrebatar estas ovelhas da mão do Pai, e nem das minhas mãos, porque eu e o Pai somos um. O nosso creio constantinopolitano, niceno-constantinopolitano, vai nos dizer isso, que Jesus é igual ao Pai. Jesus é igual ao Pai em natureza. Jesus é igual ao Pai na sua divindade. Deus de Deus e luz de luz. E nós cremos e professamos que Jesus é Deus. E que Jesus é o Messias, é o Cristo, enviado pelo Pai. Ainda que hoje esta verdade de nossa fé ainda cause grandes confusões na vida dos homens e das mulheres, porque isso não se apreende intelectualmente. Isso não se apreende pela força da razão somente, mas é o próprio Pai quem seduz, quem atrai e quem conduz a mim e a você até Jesus de Nazaré, de tal modo que a nossa fé vire seguimento e não utilitarismo. Vire seguimento porque nós passamos a seguir Jesus, e seguir Jesus significa trilhar os seus passos, trilhar os seus caminhos, colocar as nossas vidas em sintonia com a vida de Jesus de Nazaré, com os seus valores, com as consequências de tudo aquilo que advém do nosso seguimento. Que esta palavra de hoje ajude você e ajude a mim também a irmos progredindo cada vez mais no mistério de Jesus de Nazaré, porque é preciso progredir nesse mistério. Logo mais de 14 até as 20 horas, eu estarei no meu plantão na paróquia de Nossa Senhora da Saúde, aqui no centro da cidade. E às 20 horas, teremos a nossa segunda aula de introdução à teologia, lá na Catedral Metropolitana de Itabira. E quero passar também para recordar aos nossos irmãos de Petrópolis, que o Nirson está preparando um ônibus para vir para o meu aniversário. Alguns virão também de carro, já estão confirmados. Na cidade de Santa Teresa, no Espírito Santo, é a Maria Aparecida Sarmento que está organizando esse ônibus para vir até aqui em Itabira. Na cidade de Itambacuri, Minas Gerais, é a Nair que também está organizando esse ônibus. Na cidade do Rio de Janeiro e São Gonçalo, no Rio de Janeiro, é o nosso irmão Edson, da Vento e Marés, que está organizando. Tá? Muito obrigado por esse carinho, né? Nós vamos celebrar juntos o meu aniversário, porque esse ano, né? Porque se for da vontade do Senhor e da vontade dos frades capuchinhos, o ano que vem eu estarei na Guatemala. E com isso nós não vamos poder celebrar aquela festa que nós falávamos que íamos celebrar juntos. Nós sete pessoas, hein? Vocês vão saber quem é, que propomos que íamos celebrar os 60 anos juntos. E já tínhamos até o tema da festa. Todos somos sexagenários. Mas talvez não vai ser possível nós celebrarmos juntos o ano que vem. Por isso, no dia 8 de julho, nós estaremos aqui em Itabira, celebrando os 59 anos juntos e aquela partilha da nossa festa, né? Porque nós não nascemos ricos, né? Todos nós partilhamos a nossa festa e produzimos a nossa festa. Então vocês podem procurar os responsáveis pelos ônibus e ver com eles como é que está a situação para vir até Itabira, para participar da festa no dia 8 de julho. Nós vamos ter a missa da amizade às 5 horas da tarde, no Santuário de São Geraldo Magela, aqui na cidade de Itabira, e depois para aqueles que aderiram ao pacote do buffet, né, na partilha solidária, nós vamos ter o nosso buffet com música ao vivo, comidas e bebidas, lá no Gutis. Um grande fraterno abraço para todos, paz e bem, até amanhã se Deus quiser. Santo Atanásio, rogai por nós. Amém.